Fala, meus queridos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 22ª aula da playlist Desvendando os Mistérios da Banca Sesco Sebrasco. Nesta aula, eu vou trabalhar com vocês um pouco mais sobre sistema de equações lineares, tá? Tanto que eu chamo essa aula como Sistema de Equações Lineares Parte 2, porque eu já fiz uma aula anterior trabalhando sobre esse assunto, um assunto que eu apostaria na prova. E é importante, gente, para ajudar aqui no crescimento do canal, que você dê um like aí no nosso vídeo, beleza? Então, como dizia minha querida vovó, chegou a hora da onça beber água, vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa 22ª aula, tá? Sistemas lineares, parte 2. Questão 1, então, uma questão de 2021. Considerando-se x, y, z como solução do sistema, então está aqui o nosso sistema. Então, o valor de x mais y mais z é igual a... Bem, para determinar essa soma, eu vou precisar descobrir os valores de x, y e z. Então, eu tenho um sistema aqui com 3 equações, 3 incógnitas. Nós temos várias formas de resolver esse sistema, né? Poderia estar resolvendo pela regra de Cramer, no caso do número de equações ser igual ao número de incógnitas, ou fazer por escalonamento. Eu vou resolver, gente, por escalonamento, tá? Porque eu acho o método mais rápido e mais simples aí para a gente, tudo bem? Então tá aqui, ó. Então as 3 equações, eu vou chamar a primeira equação de L1, a segunda equação de L2 e a terceira equação de L3. Então eu vou combinar a primeira com a segunda, né? Isso aqui chama-se uma combinação linear, eliminando a incógnita x, e a primeira com a terceira também eliminando a incógnita x. Ao fazer isso, o que vai acabar acontecendo? Vão sobrar 2 equações com y e z. Aí eu mato y e z, depois eu chego no valor do x, tá certo? Então, olha, para combinar a primeira equação com a segunda, para poder eliminar o x na soma, observa que na segunda eu tenho mais 3x. Então, na primeira eu teria que ter menos 3x, para a hora que eu for fazer a soma, eliminar o x, tá? Então, aqui eu teria que fazer o seguinte, ó. Menos 3 vezes L1, somando com a L2, tá? Ao multiplicar a primeira equação por menos 3, vai ficar menos 3x mais 6y, tá? Então, eu estou multiplicando toda ela por menos 3, mais 6y, menos 3z, igual a mais 6, né? Porque é menos 3 vezes menos 2. E vou manter a segunda. A segunda equação, 3x mais y menos z igual a menos 4. Ao somar as duas equações, né, isso aqui chama-se uma combinação linear. O x menos 3x com mais 3x eliminou, 6y com y vai dar 7y, menos 3z com menos z vai dar menos 4z, menos 4z igual 6 com menos 4 dá 2. Então vamos deixar marcadinho aqui, ó, equação L4, tá? Então observa que eu estou diminuindo o número de incógnitas. Bem, a hora que eu for fazer a combinação da primeira com a terceira para poder eliminar o x, observa que na terceira eu tenho mais 2x. Então na primeira eu teria que ter menos 2x, tá? Então eu teria que fazer o seguinte, olha, menos, né? Vou escrever tudo em vermelho. Só um momento. Menos 2 vezes L1 somando com a L3. Ao multiplicar a primeira equação por menos 2, toda ela vai ficar menos 2x mais 4y menos 2z
Menos 2 vezes menos 2 igual a 4. Estou mantendo a terceira. 2x menos y mais 4z, ok? Igual a quanto? Igual a 8. Somando, então, essas duas equações, o x cancelou, menos 4y com y dá 3y, menos 2z com 4z vai dar mais 2z, e o 4 com 8 igual a 12. Esta daqui é a L5. Então, observe que eu já diminuí o número de equações, o número de incógnitas. Agora eu tenho duas equações, a L4 e a L5, com as incógnitas y e z. Então, eu vou eliminar o y agora. Para poder eliminar o y, gente, preste atenção, eu faço o seguinte. A L4 tem 7y e a L5 tem 3y. Então, quem acompanha o y na L5, eu multiplico a L4. Então, seria 3 vezes L4 menos, tá? 7 vezes a L5. Por que menos 7 vezes a L5? Porque aí eu vou ficar com mais 21y, menos 21y, cancelou o y. Show? Então, vai ficar o seguinte. Multiplicando a L4 por 3, 7y multiplicado por 3 vai dar 21y menos 12z igual a quanto? Igual a 6, tá? Multiplicando a L5 por menos 7 vai ficar menos 21y, tá? Menos 14z igual a menos 84. Show? Somando. Aí, observe que agora eu elimino o y, chegou no z. Mais 21y, menos 21y, eu elimino o y. Menos 12 com menos 14, z vai dar menos 26z. O 6 com menos 84 vai dar menos 78. Como o termo que acompanha o z é negativo, vamos multiplicar aqui por menos 1, depois eu passo 26 dividido. Vai ficar 26z igual a 78. 26 está multiplicando, passa dividindo, z igual a 3. 78 dividido por 26. Matamos o valor do z. Aonde que eu posso descobrir o valor do y? Ou da L4 ou na L5, tá? Então eu vou tirar o z aqui na L4, olha. Eu tenho aqui na L4 que 7y menos 4 vezes o z. O z é quanto? 3. 4 vezes 3 igual a 2. Então, olha, eu estou pegando a L4, tá? Poderia ser na L5 também, não tem problema nenhum. Então, daqui eu vou tirar 7y igual. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Passo para a direita da igualdade, mais 12. Somando com 2 vai me dar 14. Vamos escutar um barulho de um trovão aí, mas é que o tempo está meio fechado aqui pela minha cidade. 7 está multiplicando, passa dividindo. 14 dividido por 7. Y igual a 2. Matamos o valor do y. Agora eu vou descobrir o valor do x. Gente, escolhe qualquer uma das 3 primeiras equações. Pode ser na L1, na L2 ou na L3. Eu vou pegar a L1, tá? Escrever aqui azulzinho, ó. A L1 tá assim, ó. X menos 2y. O y é 2, então 2 vezes 2, mais z, o z é 3, igual a menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3, tá? Vai me dar menos 1. X menos 1 igual a menos 2. O 1 está subtraindo a esquerda da igualdade, passo para a direita somando o menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1.
está aqui o valor do y. Só que o exercício pede a soma de x mais y mais z, tá? Então eu vou ter aqui menos 1, somado com 2, somado com 3. Menos 1 mais 2 dá 1, 1 mais 3 dá 4. Então o resultado é 4. Alternativa E de excelente. Show, galerinha? Então tá aí, ó, a solução de um sistema utilizando escalonamento ou combinação linear. Tudo bem? Vamos lá para a questão 2. Questão 2, questão de 2014. Com relação aos sistemas de equações lineares, julgue o item que se segue. Se Aldo, Pedro e Júlia confeccionaram conjuntamente 50 camisetas em uma semana, se a soma das quantidades confeccionadas por Aldo e Júlia for 2 unidades a mais que o dobro da quantidade confeccionada por Pedro, e se a quantidade confeccionada por Pedro for 3 unidades a menos que a quantidade confeccionada por Júlia, então Pedro confeccionará nessa semana mais de 15 camisetas, tá? Então, olha, vamos lá montar o nosso sistema, tá? O Aldo, eu vou indicar por A. O Pedro, quantidade que o Pedro confeccionou, eu vou indicar por P. E a Júlia, eu vou indicar por J. Você poderia usar X, Y, Z aqui. Bem, os três juntos, então, A mais P mais J tem que me dar 50 camisetas. Que é o que está dizendo aqui, ó, conjuntos. Bem, depois está dizendo que Aldo e Júlia, tá? A quantidade que eles confeccionaram é a soma das quantidades confeccionadas por Aldo e Júlia. Então, Aldo mais Júlia, tá? A mais J for 2 unidades a mais do que a quantidade confeccionada por Pedro. Ó, 2 unidades a mais que o dobro de Pedro. Então, seria igual a 2P, tá? Aqui seria igual a 2P mais 2, mais uma equação do nosso sistema. E por último, a terceira equação seria a seguinte: se a quantidade confeccionada por Pedro for 3 unidades a menos que a confeccionada por Júlia. Então, a quantidade de Pedro, que é o P, é 3 a menos que Júlia. Então, seria J menos 3. Tá aqui as 3 equações do sistema. Só que, gente, olha, preste atenção, não vai haver necessidade de utilizar as 3 equações neste caso. Porque como eu quero saber a quantidade de Pedro, olha bem, na equação 2 aqui do nosso sistema, observa bem, eu tenho 3 equações, L1, L2, L3. Observa que a quantidade de Aldo mais Júlia é o dobro de Pedro mais 2. Então eu substituo aqui na primeira equação, olha, no lugar de A mais J, tá vendo aí? Eu coloco 2P mais 2, ó. Então 2P mais 2, estou substituindo na primeira equação, mais P, estava lá. Isto terá que ser igual a 50. 2P mais P vai me dar 3P, o 2 está somando, passa subtraindo os 50. 3P igual a 48, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então Pedro confeccionou 16 camisetas. Pronto, bastou isso daqui já para poder responder. Aqui está dizendo, para julgar se é certo ou errado, está dizendo que é mais de 15 camisetas. Sim, ele confeccionou 16 camisetas. Então, isso eu considero como certo.
Beleza, galerinha? Então era um probleminha aonde ele gerou um sistema e nós resolvemos esse sistema. Tudo bem? Vamos lá para exercício 3. Bem, questão 3 é uma questão de 2010. No que se refere à matriz determinante do sistema lineares, julgo o item subsequente. Para que o sistema, então está aqui o nosso sistema, admita solução diferente da trivial, é suficiente que a constante m seja nula. Bem, gente, olha, quando falar em solução diferente da trivial, então a primeira coisa, o único sistema que fala em solução trivial é o sistema homogêneo, tá? É só esse tipo de sistema. E o que é um sistema homogêneo? É aquele sistema em que os termos independentes, os termos que não possuem as incógnitas, sejam iguais a zero. Então, a primeira coisa, vamos ter que mexer aqui no sistema. Nós vamos ter que deixar ele igual a zero, porque os termos independentes têm que ser igual a zero. Então, na primeira equação, o mais mx eu passo para a esquerda da igualdade menos mx. Então, vai ficar assim, 2x menos mx mais y igual a zero. Por que eu estou igualando a zero? Vou repetir mais uma vez. Porque está falando solução diferente da trivial. Falou de solução trivial, o sistema tem que ser homogêneo. E o sistema homogêneo, ele tem que, todas as equações são iguais a zero. Tá? Também vou passar o my para a esquerda da igualdade da segunda equação, subtraindo. Então vai ficar x mais 2y menos my igual a zero. Eu estou arrumando por enquanto o sistema, tá? Para a gente depois discutir a solução. Na primeira equação, dá para tirar o x em evidência. Então, olha, tirando o x em evidência, vai ficar 2 menos m, que multiplica x, mais y igual a zero. Estou arrumando o meu sistema. Segunda equação, x, vou tirar o y em evidência, vai ficar 2 menos, é menos my aqui, deixa eu arrumar aqui. Vou arrumar. Tá arrumado, gente, tá? É menos my. Então, menos m, que multiplica y, igual a zero, tá? Então, agora tá arrumadinho aí. Então, observa, agora sim, eu estou com um sistema linear homogêneo, tá? O sistema linear homogêneo, ele apresenta duas soluções. Ele pode ser sistema possível, eu vou indicar aqui por SPD, sistema possível determinado, que é a solução trivial. O que é a solução trivial? Ou seja, o valor nulo para todas as incógnitas do sistema, tá? Isso que seria a solução trivial. E quando que ele admite a solução trivial? Um sistema linear homogêneo, SPD. Quando o determinante D, que é o determinante formado pelos coeficientes numéricos das incógnitas, for diferente de zero. E quando ele apresenta uma solução diferente da trivial, é quando ele for SPI, sistema possível indeterminado. Então, o SPI, a solução é diferente da trivial, tá? Ou seja, é diferente da solução nula. Quando que acontece isso num sistema linear homogêneo? Quando o determinante D, que é o determinante formado pelos coeficientes numéricos das incógnitas, for igual a zero. Então, nós vamos fazer este determinante D, que é formado pelos coeficientes numéricos da incógnita, igual a zero, tá? Então, vamos montar o nosso determinante. A primeira coluna são os coeficientes do x. Então, 2m, 2 menos m, né? Desculpe, não é 2m, 2 menos m. 2 menos m e 1, né? Na segunda equação aqui, o coeficiente do x é 1, que é 1x. A segunda coluna, os
coeficientes do y. Então, é 1 e 2 menos m também. Tá? Esse determinante terá que ser igual a zero, porque eu quero a solução diferente da trivial. Eu quero essa segunda condição aqui. Determinante de ordem 2, como é que eu calculo? Multiplico a diagonal principal. Então, ali, ó, o produto de 2m, 2 menos m, não é 2m, 2 menos m, que multiplica 2 menos m, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Diagonal secundária é o 1 e 1. Então, menos o produto da secundária. Então, menos 1. Isto terá que ser igual a quanto? Igual a zero. Aplicamos aqui a distributiva, vai dar 4 menos 2m, menos 2m, mais m ao quadrado, menos 1, igual a zero. Vamos arrumar essa nossa equação de segundo grau. Vai ficar a seguinte equação: m ao quadrado, menos 2m com menos 2m dá menos 4m, 4 menos 1 dá mais 3, igual a zero. Caímos nessa equação de segundo grau. Tá? Aplico aqui a fórmula de Bhaskara, ou vou fazer por soma e produto, eu vou encontrar as seguintes respostas para o m. Um m' igual a 1, ou um m duas linhas igual a 2. Gente, se não sabe ainda resolver uma equação de segundo grau, tá? Eu tenho uma playlist completíssima aí no meu canal sobre equações de segundo grau, onde eu trabalho toda a teoria e exercícios sobre equações de segundo grau, tá? Então, olha, ele só vai ter solução diferente da trivial se o m for igual a 1 ou o m igual a 2. Esse exercício ele tem uma pegadinha aqui. O que está dizendo aqui no enunciado? Olha bem, gente, cuidado. Tá? Admito uma solução diferente da trivial, é suficiente que a constante m não seja nula. Então, o que quer dizer isso? É suficiente que a constante m não seja nula? Sim, a constante m não pode ser nula. Então, o meu m tem que ser igual a 1 ou igual a 2. Agora, quando eu falo é suficiente que ela não seja nula, ou seja, pode ser qualquer número real menos o zero. Não pode ser qualquer número real menos o zero. Para que ele tenha uma solução diferente da trivial, tem que ser 1 ou o 2. Então, não é suficiente que a constante m seja diferente de zero. Além dela ser diferente de zero, ela vai ter que ser igual a 1 ou igual a 2. Só que ali, basta ser diferente de zero? Não. Além de ser diferente de zero, ela vai ter que ser igual a 1 igual a 2. Então, olha, este item aqui, eu julgo ele errado, tá? Então, a pegadinha está aqui, ó. É suficiente. Basta que ela seja diferente. Não, ela vai ter que ser, mas não é suficiente só diferente de zero. Além de ser, ela vai ter que ser igual a 1 ou igual a 2. Beleza? Então, tá aí, ó. Isso daqui é análise, né? Discussão de um sistema linear homogêneo, tá? Então, repetindo mais uma vez, quando falar em solução trivial, o sistema tem que ser um sistema homogêneo. Tudo bem? Vamos lá para a questão 4. Olha, na reforma de uma escola que foi feita em 12 semanas, a quantidade de pintores, carpinteiros e eletricistas mudou a cada semana. Os operários trabalham de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia. Com base nas informações acima, julgue o item a seguir, considerando que os operários que desempenham a mesma função possuem a mesma produtividade e eficiência. Considere que 48 operários tenham trabalhado na 12ª semana da reforma e que a quantidade destes com menos de 40 anos é igual de idade, seja o dobro da quantidade daqueles
com idade maior ou igual a 40 anos. Nessa situação, menos de 30 operários que trabalharam na obra nessa semana tinham menos de 40 anos de idade. Olha, vamos montar aqui, ó. Com menos de 40 anos, menos de 40 anos, a quantidade de operários com menos de 40 anos, eu vou chamar de X. E a quantidade de operários, tá, com idade igual ou maior que 40 anos, eu vou chamar de Y. Bem, vamos montar aqui o nosso sistema então. Olha, considere que 48 operários tenham trabalhado. Então, a hora que eu somar o X com o Y, tem que dar igual a quanto? 48. Tá aqui, então X mais Y, 48. Depois está dizendo o seguinte, olha. E que a quantidade desses com menos de 40 anos, é o X. Seja igual, ó, olha bem, com menos de 40 anos de idade, seja o dobro da quantidade daqueles com idade maior ou igual a 40 anos. Então, o X vai ter que ser o dobro do Y, X igual a 2Y. Pronto, está aqui, ó, montado o sistema. Só que ele quer saber os que tinham menos de 40 anos, quer saber o valor do X. Bem, na segunda equação, eu vou substituir a segunda equação na primeira. Então, no lugar do X, aqui, ó, eu vou colocar 2Y. Eu mato o valor do Y, depois eu chego no valor do X, tá? Então, no lugar do X, eu vou colocar 2Y na primeira equação, mais Y igual a 48. 2Y mais Y vai dar 3Y. 3Y igual a 48. 3 está multiplicando, passa dividindo. Y igual a 16. 16 são os que têm idade, 16 operários, maior ou igual a 40 anos. Para poder descobrir o valor do X, o X é 2 vezes o Y, 2 vezes 16. Então, são 32 operários com idade menor que 40 anos. Nessa situação, o que está dizendo aqui? Menos de 30 operários trabalharam na obra, nessa semana tinha menos de 40 anos de idade. Não, não é menos de 30, porque são 32. Então, este item, eu julgaria ele errado. Beleza, galera? Então, tá aí, olha. Aqui eu estou encerrando essa nossa 22ª aula, tá? Da nossa playlist, né? Desvendando os mistérios da Banca Acesso Sebrasco. Gente, ficar esperta que a parte de sistema, com certeza, hoje é tipo um padrão trabalhar isso em cima de situações, problemas. Você ter que montar as equações, depois, né, delas montadas, fazer a resolução, tá? Gente, olha, qualquer dúvida, em algum dos exercícios trabalhados aí na aula, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal, porque é importante para o crescimento do meu canal e eu também, né, poder ajudá-los, né? Então, galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Logo, logo vem a 23ª aula. Falou? Um abraço!